Me fala de sessão de terapia Nossa! que você fez com o Celton Mello. Cara, que falar do sessão de terapia. O Tramontina, sessão de terapia Olha lá, ó. Nossa, eu só tenho lembranças boas, né, disso. Como é que se... Conta pra gente um pouquinho, porque a gente só tem a visão daquilo que a gente vê que está na tela, né? A conversa entre as duas pessoas. Como é que se fazia isso? Como é que era, na prática, a execução desse trabalho lá na gravação? Cara, sessão de terapia foi uma coisa muito específica essa temporada, porque era época de pandemia e a gente geralmente é gravado aqui em São Paulo, mas esse ano foi gravado dentro da Globo, no Rio, porque tinha uma questão de sanitária, uma questão de uma estrutura que a Globo podia oferecer lá e a gente foi gravar no estúdio. Imagina aquela coisa gigante, né? O que é os estúdios Globo, vazio, na época da pandemia. Só tinha gente gravando no estúdio e uma novela que não tinha parado no outro. Então eu olhei para aquele lugar e falei, imagina esse lugar cheio, assim, sabe? Então foi um momento muito peculiar, assim. Então, quando a gente foi filmar o Sessão, a gente fez muitas leituras online e a gente gravava um episódio por dia e eu ficava louco. Louco. Porque o Sessão são duas pessoas conversando, correto? Isso. Não O é... terapeuta e o paciente. E o paciente. Não é aquela série que você tá aqui, aí você mostra uma cena lá fora, aí você mostra um cachorro, aí você mostra um acidente de carro, né? Tudo isso dá pra maquiar. Você consegue maquiar alguma coisa que ficou ruim. O Sessão não. É câmera na cara de um, câmera na cara do outro. Então existia um roteiro ali que eu tinha que falar desenfreadamente e tava gravando, não tava cortando, não tinha corte. Então eu falava, aí o Celton, como personagem, né? Ah, mas por que você tá assim? Aí falava. Então a gente gravava um episódio por dia, eu à madrugada decorando, porque como que eu gravei hoje, amanhã eu gravava o outro, aí tinha que, né, deletar um pra entrar o outro. Então assim, foi uma das experiências mais loucas da minha vida, assim, sabe? Eu sonhava com o personagem. Eu sonhava, eu dormia com o roteiro assim do lado, acordava de madrugada pra botar em prática o que eu tinha sonhado. Eu tinha insights, eu fiquei tão envolvido com aquilo. Porque o Sessão de Terapia é o seguinte, quando a gente tá fazendo uma série convencional, vamos supor que a gente tá numa situação aqui, estamos conversando, correto? E você me xinga. Eu tô vivendo isso agora. Entendeu? Isso tá acontecendo agora. Eu vou te xingar de volta, correto? Na terapia essa situação já aconteceu e eu tô contando pro terapeuta. Então, aquilo já vem carregado de sentimento, aquilo já vem carregado de uma opinião. Então, você tá revivendo uma história pela segunda vez. E como você faz isso? Trazendo uma emoção de como, né, você ainda sentisse aquilo muito forte. Então, pra mim, foi uma loucura. E o Celton foi um puta parceiro. Foi um cara que estava ali, atento, aberto a todas as possibilidades. Um cara que entendeu que eu nunca tinha feito aquilo. Então, foi um trabalho que eu fico muito feliz. Quando as pessoas lembram de Sessão, para mim é um quentinho no coração, porque é um trabalho diferenciado. Assim, Fazer um trabalho deste tipo, como sessão de terapia, pela intensidade, pela exigência, pelas características desta situação, ou seja, é uma câmera em você, uma câmera aqui no outro personagem, uma câmera num plano aberto, silêncio, só os dois. sim. Né? Por essas características todas, é mais complicado fazer do que um filme que você faz de ação, que você faz na quebrada. Você anda para lá, você corre, você faz, você conversa, toma uma, vai para a cama com alguém, sei lá o quê. Muito porque não tem como mentir. Como que você vai mentir com a câmera na tua cara o tempo inteiro? Não tem como. Você não consegue mentir. Você não consegue maquiar. Você não consegue maquiar nem se você tá meio mal naquele dia. Entende? Então, quando você entra pra fazer, você tem que trazer uma verdade absoluta. Porque se você começar a ir nos truques, sabe? Todo ator tem truque. Mas se você começa a ir nesses lugares assim mais cômodos, né? Pouco real, a câmera pega. E não tem como virar, porque a sessão ou tá em um, ou tá no outro, ou tá em um, ou tá no outro. Não tem como você inventar nada. Você tem que fazer ali o real que tá acontecendo. Então é muito mais difícil, assim. É uma série de ator. Não é uma série de
tiro, porrada e bomba. Sim. É uma série de ator, assim. Ali, como dizia Michael Jordan, ali a gente descobre, né, a diferença entre as crianças e os homens. Sim. Ali é. É isso aí. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.